Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma hora Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InfoTV 106.3 FM. E hoje aqui em estúdio temos uma estreia comigo, Cátia Nascimento, vem-nos falar de literatura e traz para a sua companhia Pedro Albuquerque, que já é um residente habitué, que nos faz companhia de vez em quando e que vem também ajudar nesta conversa sobre livros. Vamos conversar sobre livros. E desta vez vamos conversar numa linguazinha diferente, mas que também é português. Bem-vinda ao Culturando, Cátia, bem-vindo, Pedro. É sempre Obrigado. muito bom termos aqui e ter aqui sempre gente nova, não é? E do Brasil até Obrigada, Portugal. obrigada pelo convite. Não é? Vir do Brasil para Portugal é estar em casa. Sim, com certeza. A língua é a mesma, o país recebeu bem. Muito bem, muito bem. E de onde é que vem, já agora? Eu Cidade aqui em Portugal. Eu não entendi. A cidade aqui em Portugal vem de Eu onde? moro em Aveiro. Aveiro, Aveiro. cidade dos estudantes, também da universidade. Eu estudo em Coimbra, mas eu moro em Aveiro. E porquê a escolha de Aveiro? Algum motivo especial? Sim, primeiro a Ria. Eu fui visitar Aveiro numa oficina de música que tem lá e gostei, aí me mudei. Gostou e ficou. E fiquei. Faz mais de um ano que eu estou lá. Mas está a estudar em Coimbra, Eu por que estudo em não Aveiro? Porque não em Aveiro? Porque o curso que eu faço não tem em Aveiro, tem em Coimbra. Está a gostar de estar em Coimbra? Gosto muito. Uma grande cidade universitária, Sim, onde realmente sim. se vive mesmo parte académica, não é assim, Pedro? E o Pedro? Bem, eu venho, como sabem, eu venho de Aveiro também, não é? e gostaria muito de vir de Coimbra e de vir da Universidade de Coimbra, ainda hei de lá passar. Mas a Cátia, como sabe agora, ou já sabia, não sei, a Coimbra tem aquele peso da tradição, não é? Dos séculos, dos 750 anos da Universidade de Direito, etc. E, portanto, isso com certeza que será um contraste com as universidades modernas do Brasil, Brasília, de São Paulo. Inclusive, a Universidade de Coimbra, nós temos escritores brasileiros que se formaram lá. Então, isso foi um chamativo, assim, para mim. Gregório de Matos, por exemplo, que é um grande poeta brasileiro, estudou na Universidade de Coimbra. Isso é orgulho. A Cátia Nascimento vem do Brasil, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do É Sul. uma É zona- extremo sul do Brasil. É uma zona onde não é assim tanto calor, não é? Assim, Não, mais fresquinha, não é tão frio quanto aqui, no inverno. É tão frio quanto aqui. E como é que se sente? Qual foi assim, aquele primeiro impacto de vir de um país diferente, chegar aqui a este país tão pequenino, não é? Portugal é pequeno no tamanho, né? Mas tem uma grandiosidade que nós, como brasileiros, a gente estuda muito, né, sobre Portugal. Primeiro a gente estuda Portugal, eu acho, depois a gente estuda o Brasil. Então, para mim foi muito bom. Eu passei o ano passado todinho conhecendo as coisas de Portugal, as peculiaridades de Portugal que me encantam muito. Algum local específico que tenha ficado assim no coração? Tem uma coisa que eu adoro em Portugal, que eu acho que é o que mais vou sentir saudade, é andar de comboio. Eu adoro andar de comboio. Nós não temos mais no Brasil, eu acho lindo, acho romântico. É preciso levar a tradição do comboio até ao Brasil. Sim, porque os trilhos ainda existem lá. Acho que é algo que é bom, não é? Sim, Claro que sim. aqui para nós também tínhamos uma tradição dos comboios muito mais forte do que temos hoje em dia, não sim. é? Muitas linhas foram abandonadas. Mas não perdemos ainda aquela essência, não é? Sobretudo no litoral ainda existe muito, junto ao mar. Mas além dos comboios, com certeza que deve ser a segurança de andar à noite, não é? Nas ruas, a tranquilidade, a paz. Estou falando das coisas boas, né? As coisas boas que andam com... Sim, realmente, falarmos a segurança... Formos para a segurança, aqui aqui. estamos em paz, não é? Sim. Mas também tem uma coisa, né? Eu vou falar, o Pedro vai achar graça, mas as pessoas quando falam do Brasil sempre falam de Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, né? E eu sou do interior do Brasil, né? Sou do interior do Rio Grande do Sul. E existe segurança no interior, né? As grandes capitais é que são perigosas, né? Aqui em Portugal também, não é? As grandes cidades também têm perigo.
Sim, Lisboa sim. tem perigo, o Sim, Porto sim. também já tem algum perigo, as grandes cidades também não são assim tão seguras como nós aqui nas cidades mais pequeninas. Nós estamos aqui num cantinho tranquilo, para já, muito tranquilo. A estudar doutoramento em Literatura de Língua Portuguesa na Universidade de Coimbra desde fevereiro de 2023. Porquê vir estudar Literatura de Língua Portuguesa? Isto estava já programado? Eu sou formada em letras, né? Sou formada em letras e fiz mestrado em linguística aplicada. Mas eu sempre quis, eu queria na época fazer mestrado em literatura e não em linguística. E aí, por alguma razão profissional, eu tive que fazer linguística, que também não me arrependi. Mas aí depois eu sou aposentada, né? Me aposentei no Brasil. E fazendo um plano do que eu faria depois de aposentada, uma delas foi fazer doutorado em literatura. Por isso que eu escolhi, porque eu já escrevia, né? E queria me manter mais informada em questões de fundamentação teórica a respeito da literatura. E para quem nos escuta lá em casa, quem é Cátia Nascimento? Quem é Cátia Nascimento? Olha, eu estou tentando descobrir, já faz bastante tempo. Para além de escritora, tem Eu vários sou- livros, vamos daqui a pouquinho também tentar explorar aqui estes livros todos que já escreveu, em várias vertentes literárias, mas quem é Cátia? Que descoberta é essa que ainda não fez? Eu sou uma mulher, sou gaúcha, né? Eu acho que eu tenho essa identidade bem forte em mim, eu sou gaúcha, né? Tenho um jeito meio gauchesco de ser, como eu costumo dizer. Para quem está lá em casa, o que é, porque muita gente não sabe o que é ser gaúcha. Ser gaúcha é ser do Rio Grande do Sul. Que é, Ser do Rio Grande do Sul. é uma especificidade. E como é ser do Rio Grande do Sul? Então nós somos. O Rio Grande do Sul é um estado que é mais próximo da Argentina e do Uruguai. E que tem características diferentes das Que tem grandes cidades características brasileiras. diferentes dos outros estados brasileiros, né? Então, por isso que o gaúcho é mais Direto, não é? mais direto, assim, mais seco, né? Por isso que eu falo que eu tenho esse jeito meigo, assim, gauchesco de ser. E eu sou gaúcha, faz muitos anos que eu saí do Rio Grande do Sul, fui para o Paraná, depois fui para Santa Catarina. Mas eu sou professora desde muito novinha, sou professora. Ainda sou professora, ainda dou aula. Eu gosto de cantar, eu canto muito. Estamos aqui a descobrir muita coisa. Eu canto, eu não sabia se eu ia ser cantora, mas para ser cantora eu tinha que ser uma Maria Bethânia. Aí não, É difícil, não é? aí não dava muito certo. Então eu decidi seguir as letras. E é uma Maria Betânia das letras. Eu sou uma Maria Bethânia Chamada das Cátia letras. Nascimento, portanto, ótimo. E como é que surge Muitas a coisas. escrita? A escrita tem vários livros, mas será que a escrita já vem de muito de trás? Existe alguém na família Sim, ligado às meu letras? pai escrevia, meu pai era poeta, minha mãe escrevia. Este já é hereditário. Eu tenho um exemplo assim familiar muito legal que é a vivência, né? A vivência com livros, com leitura, com música também, né? A gente tinha muito isso na nossa família. Temos ainda. E é por isso que a escrita estava ali só à espera de saltar para os livros. Quando é que foi que aconteceu aquele primeiro toque? Eu tenho que escrever um livro. Escrever um livro já foi bem, sei lá, foi tarde, assim, não foi uma coisa... Escrever eu sempre escrevi, mas quando eu decidi a Vida Mística de Eugênia, eu publiquei em 2017, mas eu já tinha escrito ele, já fazia muitos anos, assim. E essa Vida Mística de Eugênio, que livro é esse? Eu vou ter que falar uma coisa aqui que é sobre religião, não sei se posso falar o que eu quiser. Então, eu sou umbandista, é uma religião de matriz afro-brasileira, matriz africana, né? Eu sou umbandista e eu nasci dentro de uma família que é kardecista e umbandista. E a Vida Mística de Eugênia
ela trata disso, da Eugênia, que era uma menina de uma família, de uma religião desse tipo, e que tinha uma mediunidade. Médium é a pessoa que trabalha com os espíritos, né? Essa pessoa é uma médium. E a Eugênia, ela tinha uma mediunidade desequilibrada, e essa mediunidade desequilibrada prejudicou a vida toda dela, né? Até ela tomar consciência de que era isso que ela tinha, que era esse um problema que ela tinha, que ela deveria resolver. É mais ou menos isso. No fundo, é contar a história da própria Eugênia. É a história da Eugênia. Depois surge um outro livro mais tarde, em 2021, ou seja, passado algum tempo. Sim, sim. Uhum. Estive ali a marinar. Rio das Pedras, que livro é este? É um livro de contos. É um livro de contos que eu já morava em Itajaí, que é Santa Catarina, e Itajaí significa Rio das Pedras, por isso que tem esse nome. E ele é inspirado no patrimônio tombado de Itajaí. Não sei se tem esse nome aqui. Não, patrimônio tombado. Explicar o que é o patrimônio. O patrimônio tombado são aquelas casas que o governo tomba, que a gente não pode mexer, ninguém pode mexer, não pode destruir. Como árvores também, não é? Casas, árvores. Então, são patrimônio do Estado, sim. ninguém pode... Então, havia na época 19 patrimônios. Então, eu fiz um projeto, foi na época da pandemia, eu fiz um projeto e a gente ganhou na lei de incentivo à cultura que tem lá, né? Não sei se vocês têm isso aqui. É diferente. É diferente? Então, a gente ganhou, até o livro é digital e tem distribuição gratuita justamente porque a gente teve um financiamento para escrever esse livro. Então, ali junto comigo, tem a arquiteta que fala sobre patrimônio e tem a fotógrafa que fotografou o patrimônio. E os contos, eles são inspirados nesses lugares. Inclusive, são contos de suspense. A ideia era que fosse contos de suspense, porque as casas são antigas, não tanto quanto as de Portugal, mas são antigas, né? Para nós elas são antigas, né? E esses livros, tanto a Vida Mística de Eugênia como o Rio das Pedras, ainda existe, as pessoas podem adquiri-lo e como o podem adquirir? O Rio das Pedras é só entrar em contato comigo que eu mando o livro digital. Então vamos lá deixar aí o contacto via Facebook, é só entrar, Instagram. você entra no Instagram, que é Kátia, com capa, certo? RS Nascimento, Kátia, RS Nascimento. Basta pedir, vai ter a casa, autografado, tudo, não é? Ele é digitalizado. Ainda mais fácil, ainda mais fácil. E continuando, porque temos aqui mais um livro e este Fio do Silêncio. Este Fio do Silêncio existe aí em cima da mesa, eu já ouvi. Porquê este título, Fio do Silêncio? Então, esse livro eu escrevi junto com o André Soltal, que é um escritor gaúcho também, mas que vive em Santa Catarina. Nós moramos na mesma cidade, é meu amigo. E nós tínhamos um projeto de escrever 12, cada um escrevia 12 contos, e o tema era solidão. Só que ele já tinha os 12 contos dele pronto, e eu tive que escrever os contos em cima dos contos dele. Então ficou esse fio, né? Esse fio que atravessa um conto e o outro conto, que o silêncio, né, que vem da solidão. A gente discutiu vários títulos, e eu acho que ficou muito legal esse aqui, Fio do Silêncio. Podemos ouvir um excerto? Sim. É uma dança a dois, não é? Se costuma dizer. É um tango, esse livro. Esse livro é bem interessante. Eu posso ler um curtinho aqui, porque, não sei, eu acho que sempre ler um pedacinho fica tão ruim, né? Vamos ler um curtinho. Não, pode ler o conto. Então, vou ler esse aqui. Eu posso ler aquele A Portas Fechadas? Sim, bora. O homem bateu a porta
e eu estava nua. Disse-me ele: quero conversar, podes abrir? Não, pois acabei de sair do banho. Sozinha não costumo me vestir. Ele insistiu. Novamente disse que não. Quem és tu? Como vou abrir a porta para alguém que nem desconfio quem seja? Precisamos conversar, mas é preciso que abras a porta. Ela está sempre tão fechada que até empurrar parece impossível. Do que estás falando? O que sabes sobre a minha porta? Sei muito sobre portas. Sei que a tua está sempre fechada. Isso não é verdade. A porta da minha casa está sempre aberta. Eu consigo ver os passarinhos daqui e também o meu jardim. Consigo ver o que eu quero daqui. Sento no meu sofá e tenho uma linda visão do lado de fora. Pois é, tu sempre vês o que queres, sentada no teu cômodo sofá, sob o teu prisma. Sim, tu consegues ver sempre por este prisma. Entendo bem de prisma. Podes entender de prismas, mas não dos meus, tampouco da minha porta, e tampouco da visão que tenho de mundo. Talvez estejas enganada. O homem já estava me tirando do sério. Enrolei-me na toalha. Não sabia quem era. Não hesitei. Virei abruptamente a chave, segurei a maçaneta com violência e abri a porta, pronta para dizer algo que o fizesse desistir. Estava abrindo a boca para falar quando ele disse: fica nesta posição, não te mexe. Bem assim, te quero bem assim. O homem tirava fotos com compulsão. Encabulada, não sabia se aceitava a ordem ou acabava com a cena que ele armou para mim. Ele me deixou encabulada. Isso é tão raro que não lembro de pensar em tal palavra há tempos. Fiquei furiosa. Por que ele me deixou desse jeito? Por que fala sobre a minha porta ou porque disse que me quer bem assim? Eu tentava falar e ele me calava. Queria saber como tinha invadido minha casa, meu portão, minha porta. Como ousava falar da porta fechada da minha casa ou do meu ser? Quem ele pensa que é? O que sabe sobre minha porta? O que sabe ele sobre minhas portas? O que ousadia me dizer te quero bem assim? Quem ele pensa que é? Eu ainda estava na mesma posição. Ele expressava sua arte sensual, seduzia para que eu fizesse suas vontades. Vai mais para cá, mais para lá, te vira de lado, de costas, foi entrando porta dentro. Eu não esboçava mais nenhuma palavra. As palavras que me cercam tanto, as perdi bem como a toalha. Fantástico, é de facto esta a porta também do Culturando para, se quiser divulgar os seus trabalhos literários, basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com. Estamos com Cátia Nascimento e Pedro Albuquerque, que faz-nos companhia para falarmos de livros, para falarmos de literatura. Já sabe, fique connosco até às 20. Na quinta-feira temos repetição no 106.3 FM. E vamos continuar porque a Cátia continua a escrever. E continua a escrever para além desse tipo de literatura, como é o caso do conto, também poesia. Sim, a poesia faz parte de si desde sempre. A poesia tem uma coisa assim diferente dos contos, né? Eu estudo muito para escrever contos. Eu estudo sobre contos, sobre teoria do conto. Eu estudo muito, inclusive dou aula, né, sobre isso. Mas a poesia não. O poema ele me vem naturalmente, sem eu fazer muito esforço, assim, eu acho. Eu não sei te dizer o que acontece entre o poema e eu. Não sei o que é. Pedro, tu já conheces um bocadinho daquilo que escreve a Cátia, e assim, o poema está nela, ela é poema. A Cátia é poesia. Eu acho que ninguém faz poemas, os poemas é que nos fazem a nós, não é? Os artistas, quando têm esta capacidade de serem antenas receptoras de uma mensagem superior e colocá-las no papel, depois, posteriormente convém que tenham uma certa técnica, não é? Que vem com os anos e com a experiência e com o trabalho. Mas não se escreve poesia, nem contos, nem o que quer que seja, artisticamente, não é? Podemos falar, claro, de artigos científicos e de tese, aí toda a gente consegue. Mas escrever poesia e contos e por aí fora não é uma coisa que se senta a escrever. Normalmente é algo que nos chega e depois que trabalhamos. E a Cátia tem esse dom natural de poder escrever. A Cátia é uma contista excepcional, premiada, conhecida, com vários livros. A poesia, não sei se é mais recente para ela ou não, mas ela escreve a poesia como escreve os contos. Recebe-os e trabalha-os e desenvolve-os. Como é que é, Cátia? A poesia é recente ou já não, desde criança? Eu escrevo há bastante tempo poesia, mas não acho assim que é tão natural, assim, não tenho essa...
Não, Há não tenho isso. há necessidade de trabalhar aquilo que está dentro de nós, mas que no papel precisa ser bem estruturado, é isso? Eu acho que talvez eu não faça a linha daquele poema com métricas e talvez um poema livre, né? Poesia livre é poesia. Não, talvez Aliás, por é isso sinónimo, que a eu poesia e a penso, liberdade. talvez por isso que eu penso que não gosto muito de dizer eu sou poeta. Não gosto muito. O peso da Parece palavra que tem, poeta parece um peso técnico. Que às vezes nós costumamos dizer que só depois do poeta morrer é que passa a ser poeta, não é? Porque depois é mesmo poeta. Até então nunca é inclusive poeta, tem uma desde sempre que não é distinção, poeta. né? Que a pessoa diz, ele é escritor e é poeta, né? Sim, existe as duas. Sim, porque nós temos muita gente que escreve, mas não poesia. Sim, pois é. Não é? Poesia não. Ou seja, poesia é assim algo mais complicado, precisa de haver ali qualquer coisa dentro, não é? A poesia sai de dentro. Eu acho que a poesia... Não dá para estudar muito e vai sair poema. Não adianta. Tem que haver ali... Tu pode saber de todas as teorias. É isso. Por isso é que ser poeta tem aquele peso. Aqui parece uma coisa importante de se dizer, que é o seguinte: a poesia precisa ser depurada e trabalhada até a exaustão, até estar afinada como uma música. Por isso é que nós vamos muitas vezes alterar uma palavrinha, não é? Basta uma vírgula ou uma forma verbal incorreta e o poema deixa de funcionar. Enquanto a prosa permite uma série de erros constantes que as pessoas notam menos, precisamente por ser um texto mais extenso. E, portanto, a poesia é essa coisa máxima do diamante que tem que ser esculpido até brilhar ao máximo. Não é? A prosa permite erro. Agora, parece-me que quando um escritor é um escritor de verdade, de raiz, natural, escreve a poesia tal da mesma forma, da mesma maneira que escreve a prosa. Não vai escrever poesia de uma maneira e a prosa de outra. A prosa é sempre uma prosa poética. E é poética precisamente porque a poesia é o próprio autor. É a própria maneira de ser, a própria forma de estar, a maneira de falar. E, portanto, não pode haver uma distinção entre poesia e prosa. Parece-me que são as mesmas coisas. Uma permite erros, a outra não permite erros. Acho que essa é a grande diferença entre as duas. Depois, claro que em termos formais, uma tem verso, a outra não tem verso. Pois existem as características mas para mim é a mesma coisa. Das várias vertentes poéticas. Continuando, vamos saltar ali para a Emboscada. Que grande título! Cátia, porquê Emboscada? Isso traz-nos o quê dentro desse livro? Um monte de emboscadas. Um monte de emboscadas. Fala-nos de quê? São contos também, alguns poemas, né? Por isso que ele é híbrido, que eu digo que ele é híbrido, né? Que é misturado. Contos e poemas. E é um grande livro de contos. São contos. Eu devo dizer que eu já li vários livros da Cátia, este é o meu livro favorito. Não desfazendo aos outros, mas este é o meu favorito. Porque a Cátia consegue manter o suspense até ao final. E o final não é um final... que o leitor... Tu não digas o final. Nunca é um final que o leitor está à espera. Esses livros é que são fantásticos. E, portanto... Estamos todos ali a pensar que aquilo vai ser assim e depois não tem nada a ver. Acho que um grande escritor tem esta capacidade de manter a coerência ao longo do texto, nomeadamente o suspense, o ritmo, poder gerir o ritmo do texto, acelerar, desacelerar, etc. Isto é uma coisa que vem com a experiência e que a Cátia tem imenso. E, portanto, este livro é um livro muito bonito e que ela intercala os contos com a poesia, que me parece que é uma boa forma de desacelerar o próprio livro, de trazer algum pensamento, portanto, não ser... Porquê? Porque as pessoas têm... Leva também o leitor a refletir um bocadinho, exato, não é? Exato. A viajar dentro do livro. É porque parece-me que as pessoas têm que ser ensinadas a ler. E têm que ser ensinadas a ler de pequenas. Isto não estou a menosprezar o público saberá sempre ler da forma como quer. Mas devo dizer isto porquê? Porque um livro de poesia, tal como um livro de contos, não se lê de uma vez. Portanto, a poesia, como os contos, têm sempre uma mensagem, é necessário refletir. E, portanto, quando a Cátia intercala a poesia com o conto, dá-nos uma certa esperança e um certo tempo de pensamento e de envolvência com o próprio livro, que se ele fosse sempre seguido, era muito corrido e portanto... perdia aquela magia também, não é? É bom intercalar e manter o livro equilibrado, sim. E ele tem também umas razões, né? Por que existe tal poema intercalado
tais contos, né? Sim, tem claro. uma razão. uma explicação, né? Pedro, vamos a uma leitura desse livro. O que é que vamos ouvir? Poesia Bem, ou conto? eu vou ler os contos são longos para ler aqui, mas eu vou ler um poema, ou tentar ler, tentar não errar muito, não é? A Cátia escreve na língua dela, que é o português do Brasil, eu escrevo na minha, e portanto quando se lê pode não ser tão fácil para mim quanto é para ela, mas eu vou tentar fazer a honra ao Tens poema. de treinar o sotaque. E o poema chama-se Querer, da página 35 do livro Emboscada, e diz assim: Quisera eu transformar em ação todos os desejos. Eles são inúmeros, a cada pensamento se multiplicam. Quisera eu fazer versos simples para que entendas nas palavras. Receio que elas jamais serão suficientes para expressar qualquer que seja o sentimento. Quisera eu transformar em ação todos os desejos. Desejar a permanência, o retorno, o reencontro. Desejar com muito querer. Desejar para quererem mais ainda. Quisera eu transformar em ação todos os desejos, para que eu possa dizer, enfim, que sim, entendi os sinais, e que teus olhos lindos e falantes poderiam transformar-se para desejar-me, para desejar-te. Quisera eu transformar em ação todos os desejos, e deixar-me levar pelo sopro da vida que me foi presenteado, sem filtros, esses que aprisionam, limitam, bitolam, castram a poesia, porque os sentimentos castram os sentimentos, porque limitam o corpo e nos deixam num vazio, preenchido, quem sabe no próximo encontro. Quisera eu ter conhecido a conjunção adversativa persecutória, mas Não ter conhecido. Cátia, não ter conhecido. Podemos classificar a poesia da Cátia também envolvida em amor? Em amor? Acho que paixão. Paixão. Paixão é o termo correto. Muita paixão nos contos, muita paixão na poesia, muita mensagem de reflexão também. Como é que se pode ter este livro também? É da mesma forma, contactando a Cátia, que existe à venda? Esse livro aqui eu publiquei no Brasil depois que eu vim para cá. Então, eu tenho alguns exemplares que eu vou tê-los no sábado. Então, comigo. E o que é que vai acontecer no sábado? Aí que no sábado eu vou a Lisboa buscar. É no sábado, o grande dia, sábado. Dia. Sábado vai ser o grande dia. Cátia, vamos fazer aqui uma passagem para aquele grande livro, que é aquele que vai estar na Feira do Livro de Lisboa, que vai ser apresentado agora, e que é o último livro, Crónicas de Saravá. Sim. Crônicas de Saravá... Há aqui uma mudança, não é? Aqui é uma mudança bem radical. Aqui, neste livro, eu falo... o nome é Crônicas de Saravá, Memórias de um Cavalo de Umbanda. Cavalo significa o médium que trabalha na Umbanda. Então, essas crônicas, elas são baseadas na minha experiência como médium praticante da Umbanda. Então, eu escrevi, terminei de escrever aqui em Portugal e mandei para uma editora que é a Cotter, editora Cotter. Essa editora Cotter, ela tem no Brasil, que foi onde a gente publicou este aqui, O Fio do Silêncio, e agora a Cotter de Portugal. E vai ser lançado na Feira do Livro no dia 8, às 14 horas, na Feira do Livro. Estão todos convidados a aparecerem para terem este livro. Eu vou mostrar, vou mostrar. Aqui ele tem uma capa muito interessante. Vamos mostrar aqui nesta câmara, vê-se melhor. Tem uma capa muito interessante. Há um artista, Fabiano Viana, de Curitiba, Paraná, brasileiro. Está muito interessante. Muito bonito assim. Uma pintura. E ele também é um bandista, esse menino. E este livro é o último livro da Cátia. A apresentação vai estar na Feira do Livro da próximo fim de semana, e apresentações futuras dele aqui em Portugal. Eu já lancei em Lisboa e lancei em Aveiro e agora em Lisboa de novo na Feira do Livro. Sim. Agora
vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Ficamos à espera, não é? Para já tem a sorte de ter um autógrafo e uma foto com a autora no sábado, não é? Às 2 horas. E Aí tu nem vais, né? não sei, veremos. Quiçá, talvez, sim. Os extratos dramáticos também vão estar na Feira do Livro, É verdade. Sim. não é? Graças a Deus já se venderam alguns lá. O que já não é muito mau, não é? Não. Então nós temos aqui Crónicas de Saravá, Memórias de um Cavalo de Uambanda, 2023. Como o nome diz, é um livro de crónicas e gira em torno da sua experiência como umbandista praticante. Foi publicado pela Cotter Edições de Lisboa e terá lançamento na Feira do Livro de Lisboa no próximo dia 8 de junho, que é sábado, às 2 da tarde. Isso. Vai estar lá Não, cá. às 14. Às 14, Não, às 2, 16, desculpa. 16? É. 16, 4 da tarde. Vai estar lá a Cátia, vai estar lá também o Pedro, podem visitar os dois para terem os livros destes dois escritores autografados. E o facto de não haver apresentações futuras marcadas, aceitam convites Claro. para apresentações. Claro. Sim. Não é? Como é que a podem contactar? Quer deixar um e-mail para o contato? O e-mail é é capa, né? KPN. kn.katianascimento, tudo junto, @gmail.com. Ou através do Instagram, que é... O Instagram é Kátia RS Nascimento. KTRS Nascimento é o Instagram e é fácil de contactar e poder ter Sim, estes sim. livros, poder Sim. convidá-la também para uma apresentação ou para nos contar Até porque alguns contos. até porque a Umbanda é uma religião que foi criada no Brasil. Então é uma religião brasileira mesmo. Eu acho que como cultura brasileira é muito interessante as pessoas conhecerem. Né? É uma janela para outra realidade. Mas é preciso dizer que o livro está na Feira do Livro à venda, não é? E estará lá a autora no sábado, mas também está nas plataformas digitais, nas grandes Sim. marcas, nas grandes livreiras. Obrigada, Pedro. Nos grandes livreiros e, portanto, quem quiser procurar Crónicas de Saravá, Exatamente, basta Cátia só Nascimento, pesquisar ele e está o lá à livro, venda. o livro Sim. vem ter a casa. Aí já não tem o mais autógrafo, fácil. é melhor ir à Feira do Livro. Isso É mesmo. melhor aparecer por lá, é verdade. Vamos falar um bocadinho também de uma vertente muito interessante, porque a Cátia é podcaster, não é? E faz um Sim, podcast sim. muito interessante que se chama Literatura e Outras Viagens, ou seja, é um programa onde se viaja também com livros. Bastante. Que podcaster é este? Eu faço esse trabalho desde 2020, começou com a pandemia, que a gente também ganhou na Lei de Incentivo à Cultura, que na época a gente podia fazer pouca coisa, né, por causa da pandemia, e ganhamos esse trabalho e eu dei continuidade junto com um amigo meu, que é Eduardo Fabrício. E depois ele teve que fazer outras coisas e acabou que eu fiquei sozinha, mas eu continuo, sempre tem um ou outro que me ajuda. O Pedro tem me ajudado agora nessa temporada de escritores portugueses que eu estou fazendo. Ou seja, isto iniciou com escritores brasileiros, mas depois foi alargado aos escritores Quando portugueses. eu vim para cá, eu pensei, por que não, né, os escritores portugueses, né? Como é que as pessoas podem fazer parte, participar neste podcast? Então, primeiro eu preciso conhecer a obra da pessoa para poder discutir com ela, né? Porque a gente fica mais ou menos 1 hora conversando, né? Sobre a obra, sobre a literatura, enfim. E depois a gente marca um encontro para conversar. Posso só dizer uma coisinha? Claro que sim, Pedro, à vontade. Este podcast é muito interessante. Não é por participar nele, é interessante pela razão simples que são 3 pessoas à conversa, como nós estamos aqui hoje. E são 3 pessoas da literatura. E, portanto, a Cátia tem a perspectiva do Brasil em relação à literatura, eu tenho a minha perspectiva de Portugal, da década em que nasci, portanto, todos nós temos vivências diferentes. E, portanto, esta conjunção entre vivências, entre experiências, entre técnicas, entre observações sobre o livro dos outros... É uma aprendizagem, não é? É uma aprendizagem. E é, sobretudo, um registro que fica de autores que, porventura, poderão não ter esta oportunidade que nós estamos a ter aqui hoje de falar. E, portanto, este registro que fica de outros autores menos conhecidos e que são bons autores na mesma, não é? Portanto, é um registro ótimo, descontraído, importante. E é engraçado ver como surgem as ideias uns dos outros. E depois vamos a ver, apesar das nossas experiências serem
totalmente diferentes, não é? Temos tempos diferentes, países diferentes, etc. Mas a experiência literária acaba toda por ser a mesma e a base humana é sempre a mesma e, portanto, perceber onde é que estão as pontes e a ligação entre os artistas é muito interessante. Sim. E um incentivo também para a leitura de obras de autores menos conhecidos. Aquelas pessoas e ali, agora, eu acho que deve ter mais ou menos umas 60 entrevistas ali. Então, são 60 escritores diferentes de vários lugares do Brasil, né? Tem de vários lugares do Brasil e agora de Portugal, e discutindo, contando como é que é o processo de criação, né? Que é algo muito interessante, não é? Porque nem toda a gente tem a mesma forma de estar na vida, na leitura e na escrita, sim, não é? Com certeza. Mas depois encontramos sempre uma ponte, uma comunhão, uma reunião de ideias que depois... E há uma base que é muito importante, que é a leitura, não é? Um bom escritor tem que ler. Tem que ler muito. Eu já ouvi dizer que não é? Não. Eu digo sempre isto, mas como é que é possível? Um bom escritor tem que ler. Sim. E é importante ler. E isto dizia o Pedro há pouco. De pequenino, tem que ler, é preciso ler bastante para que a fluência na escrita aconteça. Sim. Porque depois não tem, não é? Não consegue. Quem não lê não escreve, de certeza. Quem não lê não pode escrever bem. Vamos é muito parar difícil. É muito difícil. Vamos sempre parar aquela coisa de só sei que nada sei. Mas quando as pessoas não sabem nada, também acham que sabem o universo e, portanto, quanto mais lermos, mais portas abrimos. Essa frase ficou para salvar os que não leem, não é? Sim. Para salvar. E já que estamos a falar de leituras, quais são as vossas leituras favoritas? Policial, romance, poesia, qual é a favorita? Eu leio muito poema, muito poema. Poema para mim é uma coisa, é que nem terapia assim que a gente tem que fazer. Eu leio e releio, leio e releio. Às vezes o mesmo, muitas vezes. Mas eu gosto muito de ler contos. Para mim, a Lígia Fagundes Telles é a melhor contista que existe. Desculpa aí. Pedro, tu arranjas alguém aqui português? Bem, eu neste momento tenho lido Cátia Nascimento, tenho lido os contos, tenho lido os poemas, tenho lido as crónicas, temos trabalhado no podcast, tenho tentado publicar o máximo que consigo do trabalho dela e, portanto, estamos aqui para falar sobre o trabalho dela e parece-me que o trabalho dela é fundamental, até porque já é conhecido no Brasil, mas merece ser conhecido em Portugal e, portanto, eu recomendo sempre a Cátia Nascimento. É muito importante nós recomendarmos escritores, independentemente da nacionalidade deles, desde que tenham qualidade, não é? Rosa, eu vou ter que te dizer uma coisa, então, Rosa, vou ter que te dizer uma coisa, que eu leio a poesia de Pedro Albuquerque. Ah, meu Deus! A troca de galhardetes. Não, mas só para terminar aqui o meu pensamento. Eu gosto do trabalho da Cátia, se não tinha aceito o convite de ambas e não estaria aqui. Mas gosto sobretudo de ressalvar isto. Quando o trabalho é bem feito, e é feito por pessoas que fazem aquilo com amor, que fazem com amor, não fazem por dinheiro, nem por fama. Há pouquinho falava no amor, porque a escrita tem que ter amor, tem que ter essa paixão. Quem faz de coração e faz bem feito, eu acho que nós devemos incentivar. E incentivar é comprar livros, é aparecer na feira do livro, é dar entrevistas. E é sobretudo incentivar as pessoas enquanto cá estão, não é? Porque é muito fácil sentarmos aqui e falarmos daqueles que foram os grandes clássicos, não é? O Camões, o Fernando Pessoa, a Celina Ribeiro, por aí fora, nunca mais acabam. Mas eles já não estão cá, já não precisam de comer, já tiveram a carreira feita, têm livros fantásticos. Já comemoramos este ano os 500 anos, já chega, não é? Já os comemoramos imenso. Vamos agora começar a comemorar as pessoas que estão vivas e que estão a escrever. A memória é fundamental, mas precisamos de comemorar aqueles que cá estão. E aproveitá-los enquanto cá estão. E, portanto, a Cátia está cá por muitos anos e vamos aproveitá-la enquanto cá está. E, independentemente de ser brasileira, está a escrever em português. É a nossa língua. Sim. É a nossa língua e tem que ser reconhecido o trabalho. Quando alguém está no nosso país, nós temos que valorizar. Até porque a Cátia veio para o nosso país estudar mais sobre nós. Sim.
Isto A Cátia veio acrescentar. Veio acrescentar. Obrigada, assim eu fico até encabulada. Mas é verdade, quando nós está a estudar algo que é nosso e nós muitas das vezes também vamos para os outros países estudar aquilo que são as outras culturas. E esta partilha de culturas para mim é fundamental. Eu costumo dizer que o mundo devia ser um único, uma única língua, não é? Sermos únicos. Seria muito mais rico, nós podermos conviver todos uns com os outros de uma forma muito mais tranquila e sem estarmos preocupados se é do país A, se é do país B, porque para mim isso não existe. Sem fronteiras. Vamos a uma leitura do Crónicas de Saravá? Então eu vou ler um aqui que fica meio neutra, assim, que eu acho... Para quem nos escuta, ficar interessado também em ter este livro. Então, eu vou ler todo também, tá? Ela não é muito longa. A Casa de Reza. Na cidade em que vivi por tantos anos, a solidão tem proporções gigantescas, tanto quanto a dor que sentia. Não gostava de voltar. Remexer em coisas que estão em espaços abissais pode vir à tona inimagináveis emoções que não saberia como controlá-las. Remexer em espaços abissais é torturante. Enquanto não consigo desenvolver estrutura para parar em pé depois disso, é melhor não fazer. Talvez não atinja o domínio das vertigens que vão e vêm, lembrando que as coisas ainda estão fora do eixo. Estar nesta cidade, apenas estar nela, causa-me um turbilhão de sensações. De umas ainda estremeço de dor, de outras arrepia-me de satisfação só em pensar. E uma das grandes satisfações é lembrar do refúgio na casa de reza. Ali, mente, corpo e espírito se unem numa justeza ao encontro do universo que está dentro e fora de mim. Fui então ao encontro dela. O caminho era longo, a avistei de longe. Meu coração bateu forte como toques do atabaque, chamando o Senhor das guerras e das rochas. Sentia as lágrimas querendo sair, como uma limpeza em águas sagradas. Apressei o passo. A força do vento que encostava no meu rosto dava-me a certeza de que levaria o joio. Sentia o cheiro de ervas, aroma que sempre me transportou a lugares de calmaria. A paz ali percebida me fez crer que nada, absolutamente nada, poderia ser maior que aquilo. Desci até chegar ao portal, pedi licença ao guardião, entrei. Parei em frente ao altar, o lindo altar. Flores enfeitam e energizam tudo. Energizam todos. Velas acesas tornam a visão do caminho clara. Amuletos, pedras, sementes para não esquecermos de quem nos guia, da ancestralidade, das representações que estão em toda parte. Aromas diversos, ervas, flores, permitindo-nos ir para onde quisermos, pois tudo é possível. E muita paz, a paz tão almejada. A santa de azul e a mulher que carrega a faixa amarela na cintura me observavam. Seus olhos brilhavam. Somente ali tenho a emoção não sentida em outro lugar. Em reverência e gratidão, deitei-me naquele chão que me acolhia. Não disse palavras, não saberia qual escolher. Temia cometer equívocos. Fiquei então com a cabeça baixa por um tempo. Obedeci a ordem de levantar. A mãe, com a faixa amarela na cintura, perguntou-me: "Com muita saudade, filha?" "Sim, me foi permitido visitar. Prometi que estaria aqui sempre, mesmo quando não estivesse mais." E foi um excerto do livro Crónicas de Saravá, de Cátia Nascimento. Está connosco aqui em estúdio no Culturando para falar dos seus livros, em especial deste que vai ser apresentado na Feira do Livro no próximo dia 8, pelas 16 horas em Lisboa. Apareçam por lá e já podem ter este livro autografado. Podem também visitar o Pedro Albuquerque, que também vai estar nesta feira com o seu Extratos Dramáticos. Estamos caminhar para o final, não é? Mas falando aqui mais um bocadinho, porque eu quero que o Pedro leia outro poema desse livro que ele acha que é emboscada, é o livro da vida dele. O Crónicas é muito bom, eu gosto muito do final, sobretudo. Eu gosto do livro todo, mas o final gostei particularmente. E há uma coisa que eu devo dizer sobre a literatura da Cátia, que é uma literatura sintética.
Portanto, não é rebuscada no sentido redondo. Não é um livro redondo, muito chatinho, muito igual, que está repetidamente a dizer a mesma coisa. E, portanto, são 500 páginas onde poderiam ser só 50. A Kátia escreve aquilo que é preciso escrever, no tempo que é preciso escrever. E isso é uma coisa que eu admiro. Até porque eu faço muitas viagens e, para mim, poder ler um bom livro de 100, 150 páginas durante a viagem é extraordinário, porque não perco tempo, não é? E a Kátia tem esse dom de ser concisa no que escreve. Que nem todos conseguem, não é? Kátia, são só elogios. Isto dá vontade de continuar a escrever. Há projetos já a serem escritos? Sim. O que é que está a escrever neste momento? É segredo. Mas é interessante que eu estou escrevendo aqui em Portugal, né? Então o cenário é outro. O chão muda e a poesia é outra. E a dança muda. O chão muda e a dança muda. Segredo, nós queríamos saber aqui um bocadinho. Eu volto aqui para te contar. Queríamos saber se é um livro de contos, se é poesia. Não, é um romance. É um romance. Um romance. Um romance eu gosto. Isto já vai ser outra vertente. É uma novidade, não é? Pedro, Sim. Isto interessa, porque quando nós começamos a conhecer aquilo que o escritor escreve, ele escreveu poesia, adoramos, depois escreveu uns contos, e nós, fantástico, de repente aparece-nos um romance, estamos sempre à espera. O romance é o grande portão da literatura. É sempre aquele livro que nós gostamos de devorar. Sim, sim. Pelos contos, dá-me a sensação que vai ser um grande romance. Se os contos conseguem suster a respiração Se durante 20 ficamos páginas... ali a ouvir, não é? Portanto, a porta não se fecha. A porta... Ela está a abrir uma nova porta. Ela está a abrir uma nova porta. O portão, aliás. Antes do Pedro ler, a Kátia ministrou algumas oficinas de criação literária. Há possibilidade destas oficinas regressarem? Sim, sim. Eu acho que no segundo semestre eu vou oferecer novamente. Isto aconteceu onde? Em Coimbra? Em Aveiro. Aveiro? Em Aveiro. As pessoas podem Lá no Brasil eu já fazia, né? Mas aqui em Aveiro eu ofereci uma vez num projeto que tem um projeto de imigrantes que se chama Milártica, e eu ofereci para eles a oficina. E como é que funciona? As pessoas como é que podem ter acesso a estas oficinas? É publicado? Então, é publicado nas redes sociais, eu publico, né? Faço toda uma propaganda em cima. E as pessoas inscrevem-se? As pessoas se inscrevem. Pedro, temos novidades para o futuro. Vamos ouvir mais um poema desta emboscada, ou melhor, um excerto. Eu vou ler um poema curtinho, que se chama Deixo o Meu Homem Ir. Eu não quero ler nenhum conto pela simples razão que eles são tão bons, e eu primeiro não os quero estragar e depois quero que as pessoas comprem o livro e os leiam por elas próprias. Fiquem aqui curiosas, não é? Sim, fiquem curiosas porque o livro é realmente bom. Portanto, eu vou ler um poema, que se chama Deixo o Meu Homem Ir, e diz assim: Vejo o meu homem ir, o céu virar chão, o coração se fechar, insistente, para sempre, talvez. Vejo o meu homem ir, tento segurá-lo por instantes, num esforço inócuo arrastá-lo novamente para mim, inocente, eu. Vejo o meu homem ir, decisão implacável, o amor é sofrido, cansado, atormentado, descrê, com razão. Vejo o meu homem ir, percebo em prantos que o esforço tamanho é inútil, o sofrimento aumentará, caso não consiga aceitar. Meu é pronome. O que devo deixar partir não é o homem, é a paixão, a ilusão, a contravenção, a transgressão, o dolo. Deixo o meu homem ir. Queres comentar? Bem, isto talvez seja defeito de profissão, mas eu não gosto de comentar a poesia pela simples razão de que a minha interpretação não é mais certa do que ninguém, é a minha. Eu gosto muito deste poema, talvez seja o poema mais conhecido da Kátia, e gosto principalmente do ritmo, mas depois de ouvirem isto, cada um terá o seu próprio comentário. A sua opinião pessoal. Kátia, o que é que a Kátia tenciona fazer em Portugal nos próximos tempos? Vai continuar a estudar na Universidade de Coimbra e para ficar por cá? Não, acho que ficar... eu tenho um projeto, né, para entregar ainda, e uma qualificação para fazer, uma tese para terminar. Um livro para terminar? Um livro, muita coisa. E aí depois eu volto. Eu tenho filhos, né? Tenho 2 filhos. Um mora no Rio Grande do Sul, meu filho mora no Rio Grande do Sul, minha filha era em Santa Catarina. Então... Mas depois vai regressar aqui a Portugal de vez em quando? Ela vai ficar com saudades, claro. Eu acho que sim. Ela já criou uma raiz pequenina.
É uma raiz pequenina, vai voltar de vez em quando, vem cá. Se não for mais nada, para apresentar os livros no Culturando. Pode ser. Vem fazer umas férias Claro, e vai apresentar o livro aqui ao Culturando. Nós temos dois pés, não é? O pé direito da Cátia está no Brasil, mas o pé esquerdo está a começar a ficar em Portugal, portanto convém balançar entre os dois. Feedback dos leitores. Há feedback dos leitores, costuma receber mensagens, Sim, as pessoas bastante. temos aqui um feedback muito bom, aqui ao vivo, não é? Mas mensagens das pessoas, Sim, o que é que lhe costumam dizer? Eu acho que quem dá feedback pra gente sempre diz coisas boas, né? Eu acho que os que não gostam, eles não falam nada, né? Pelo menos para mim nunca aconteceu Às vezes isso. já há sempre umas dicas, não é? Sim, às Já vezes acontece. Comigo nunca aconteceu, assim, sempre... Eu acredito isso, que quem não gosta não fala, né? Não sei. Para mim nunca aconteceu. Eu recebi um feedback esses dias muito interessante, até te contei, eu acho que isso. O André Soltal, ele também faz oficinas, ele oferece oficinas de escrita criativa. E uma aluna dele pediu um livro que ela pudesse usar a religião dela como pano de fundo, e ele sugeriu, que está na biblioteca lá de Itajaí, A Vida Mística de Eugênia, e ela disse para ele que aquele livro foi escrito para ela, assim, eu achei tão bonito, assim, tão simples, mas bonito, né? Acaba por ser um acho incentivo bacana. A continuar a escrever. Mas não é? eu acho, o que eu acho mais bacana é como a gente pode ser útil naquilo que a gente faz para outra pessoa. Uma frase que a gente escreva, que a pessoa pare e repense, né, alguma coisa, assim como a gente faz quando lê outros livros, né? Poxa, Clarice Lispector disse tal coisa, né? O Manuel Alegre, como o Pedro gosta, né? Pedro gosta de Manuel Alegre. Então, gosto bastante. Uma frase que a gente leia do poema, né? E aquilo diz, pô, é isso que eu precisava ouvir hoje, né? É bom ler poesia de manhã cedo, né? Que a gente diz, poxa, essa frase aqui eu precisava. Que não é uma autoajuda, né? Não é uma autoajuda, porque a frase ela não está só naquilo que está explícito naquele momento ali, naquela página, né? Ela tem que ver o que está por trás dela, né? Então, quanto mais a gente consegue esmiuçar o que vem, o que subjaz esse texto, né? O que está por trás desse texto, é muito melhor para a gente, né? A gente cresce. Estamos na reta final, mas antes de terminar eu gostaria que um de vocês escolhesse algo para ler para que este programa feche com uma leitura. Pode ser? Podia Pronto. ler. Então a Cátia vai escolher algo, pode ser da Emboscada, o Pedro também, leem um poema cada um para fechar o programa, seguidinhos. Mas antes, vamos a despedidas. Eu, de minha parte, tenho a agradecer-vos a vossa presença aqui. Foi um momento muito interessante aqui à conversa sobre os livros da Cátia, e desejar muito sucesso para o próximo dia 8 e lembrar lá para casa que no dia 8, às 16 horas, na Feira do Livro de Lisboa, vai lá estar a Cátia Nascimento, vai também estar o Pedro Albuquerque com os seus livros para vocês visitarem, cumprimentarem, conversar com os autores, porque é sempre muito interessante conversar com os autores e comprar o livro autografado e ler, que é fundamental ler. Pedro, despedidas antes da leitura, porque vamos fechar com a leitura. Bem, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. É sempre bom estar em casa, não é? Eu sou de Aveiro, portanto estou no meu distrito. O segundo agradecimento à Cátia, que me permitiu estar aqui hoje, que me convidou, portanto, obrigado, e está mais que recomendada. E é isso, leiam muito, vão à Feira do Livro, comprem livros das pessoas que escrevem agora e que estão cá agora. E eu queria, se calhar, terminar a minha participação com a leitura de um poema chamado Emboscada, não é? E que diz assim, Emboscada. A vida, de tocaia, espreita na porta de casa. O universo conspira para que, finalmente, alguém pague a conta. A dívida parece não ser tua, mas alguém tem que pagar pelo trato, pelo destrato, pelo contrato. A cilada foi armada. Acaso alguém quer saber? A vida, de tocaia, espreita na porta de casa, e tu voltas como quem quer esfregar a conta na cara. Dívida de muitos, de todos, grande dívida,
Quem não participou no enredo, azar. Entrará na partilha do bem, da conta. A vida tocaia, espreita na porta de casa e não adianta revidar. Ela bate miudinho com a ponta dos dedos. Atende aí o que quer fazer, o que fazer justamente agora, quando sentias tu, seguro, encaramujado, sem ninguém a importunar, mas a vida tocaia, espreita na porta da tua casa. Boa, Pedro, muito obrigada. Cátia, despedidas. Eu só tenho a agradecer a ti, Rosa, ao Pedro. Foi uma honra. A todos os elogios, até fiquei sem graça com tantos elogios, meu Deus, não estou acostumada com isso. Eu vou ler aqui, já que... A Cátia não vai ler, a Cátia vai fechar este programa a ler e eu despeço-me lá para casa. Volto na próxima semana com mais poesia, literatura, romances. Não sei o que vou trazer, mas vocês estejam atentos. Já sabem que este programa acontece todas as terças, das 20 às 21, culturando2015@gmail.com e com repetição à quinta-feira no 106.3 FM à mesma hora. E agora sim, vão ficar com Cátia Nascimento. Tempo. Pudera voltar no tempo, transgredi-lo, enganá-lo, arrancaria o que não me permitiu. Pudera voltar, só voltar, mostraria do que sou capaz, no viver, no corpo, no espírito. Provaria como sou intensa, como sei fazer coisas, escritos harmoniosos, cantos melodiosos, conversas entoadas, danças conectadas. Pudera voltar, mas não me é permitido. Colho então o que plantei, destoando do canto desafinado que o tempo me obriga a cantar. Pudera voltar no tempo.